Screen. Tá, coloquei para gravar, só para avisar vocês aí. E estou compartilhando a minha tela, deve estar aparecendo a qualquer momento. Apareceu. Perfeito. Estou enxergando os slides, né? Sim. Impostos sobre mercadorias. É isso aí. Professor, aqueles impostos que tem sobre o estoque, tem aquelas três abreviações que eu esqueci. PEPs, UEPs e custo médio? Isso, PEPs, UEPs. No caso, é por aí, né? Quase, mas na verdade o PEPs, UEPs e custo médio são metodologias, vocês vão ter que fazer o trabalho em cima disso, trabalho de pesquisa que eu falei lá. São metodologias de cálculo do custo do estoque. Sabe quando a gente lança lá o CMV, dentro da contabilidade? Então, aquele CMV, existe uma forma de cálculo dele. E aí vocês vão aprender isso também, junto com essa unidade 2. Então, aquele valor do CMV para nós é sempre a compra do estoque, né? É o valor que a gente gastou total. Mas, na realidade, no dia a dia mesmo, não é exatamente assim. Ele é um pouquinho diferente, aí vocês vão ter que meio que entender como que faz esse cálculo. Porque dentro do exercício, eu estou passando assim, compra 10 mil, vende toda a mercadoria. Então, qual é o custo? 10 mil, porque vendeu tudo. Mas uma empresa mesmo, ela não vende toda a sua mercadoria numa única vez. Ela vai vendendo aos pouquinhos. E aí ela tem que calcular o valor daquela unidade para ela poder lançar esse CMV de uma forma correta. Aí tem legislação, tem uma variação de coisas. Hoje a gente vai falar de imposto, mas vai falar sobre o ICMS especificamente e alguns outros que existem que as empresas precisam tomar esse cuidado. Mas a gente vai começar, na verdade, nesse curso, e até mesmo se fosse um semestre inteiro, ia ter que só, assim, fazer um rascunho do que é imposto no Brasil, porque é um tema que você pode gastar 4 anos da sua vida estudando só a parte tributária e você não vai dominar tudo. É muita regra, é muita lei, é muita circunstância diferente, cada empresa se enquadra de um jeito diferente, mexe com uma coisa diferente, e aí a lei, ela prevê todas essas possibilidades, então é muito variado. E o que nós vamos fazer é meio que simplificar tudo de um jeito só, para todo mundo pegar uma base, para daí com essa base conseguir meio que ir fazendo os desdobramentos, tá? Então a minha empresa segue mais ou menos esse modelo, aplicando isso eu consigo fazer esse cálculo. Aí eu vou lá na lei e vejo as particularidades que a lei fala do tipo de empresa que eu tenho, regime de tributação, se ela é lucro real, se ela é simples, e assim sucessivamente. Então, meio que nós vamos só arranhar a superfície mesmo para começar a colocar em prática, para quando vocês conversarem com alguém que é da área contábil, não fique uma coisa meio avulsa, que daí a pessoa fala, ó, o balanço da sua empresa, da empresa que você está gerenciando, ou da empresa que você criou, está desse jeito. Aí você lê lá e você não entende o que é. Então ela fala, ó, o conjunto, a parte fiscal tá dessa maneira, né? Você tem ICMS a pagar, você tem folha de pagamento, você tem uma série de outros itens, e você não vai saber o que é aquilo. Então, a parte de contabilidade geral, na verdade, não inclui impostos. Eu coloco com base na ementa, tem lá na ementa a parte de operações com mercadorias, mas é porque, como vocês não têm uma sequência, contabilidade comercial mesmo, que é compra e venda de mercadoria, folha de pagamento, o que uma empresa tem na contabilidade, eu insiro isso dentro aqui, para vocês não chegarem lá no terceiro, acho que no quinto e no sexto semestre depois, sem saber nada. E daí vai vir as aulas de direito tributário, direito do trabalho, e elas vão meio que complementando tudo isso que vocês já aprenderam. É claro que vocês não vão fazer a contabilidade, né? Vocês estão tentando fazer aqui como uma forma de entender essa linguagem para quando o pessoal vier e trazer essas informações, você saber como ler aquilo. Ler, entender, enfim. E no final das contas, o contador ele vai fazer todo o serviço. Só que ele vai te entregar uma informação e você precisa tomar uma decisão com aquilo. Aí vai ser a mesma coisa do cara lá, da mulher, enfim, do escritório chegar e tá falando grego. Vai falar, ó, você tem ICMS a pagar. Pô, mas o que é isso? Precisa entender essa linguagem. Tem mais gente aí que chegou depois. Se tiver alguma dúvida sobre a atividade,
sobre a avaliação, pergunta no finalzinho da aula, eu vou reservar um espaço aí para vocês poderem tirar todas as dúvidas, tá? Quem entrou depois, quem não sabe por onde começar, acessa o Cigar, vai ter toda a descrição aqui, unidade 1, aula 2, essas aulas aqui, elas são só os slides, tá bem curtinho, né, e aí dá uma lida, coisa de 10, 15 páginas aí, que eu tentei resumir o máximo, assiste as webconferências também, para poder ter uma noção de como é que a gente está resolvendo, e me procura, tá? Até eu estava observando ali, eu não vou abrir aqui porque tem o nome do pessoal, mas eu acho que foram 12 pessoas só que fizeram até agora, essa atividade avaliativa. Vão ser 3, então se não fizer a primeira já vai se complicar depois, beleza? Ver se tem alguém pedindo participação aqui. Não, eu vou começar, então, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos, né, a mais essa web aula de contabilidade geral, e hoje a gente inicia essa unidade 2. Eu sei que não acabou ainda a 1, né, a gente não terminou, vocês o prazo não acabou, na verdade, mas eu vou deixar adiantado aqui para a gente poder, já quem está mais avançado continua avançando, e quem precisa ainda dar uma ênfase nessa primeira parte, continua treinando a primeira parte, de toda forma já fica disponível. Então, o que é essa unidade 2 e por que eu separei assim? Quando eu mostrei lá na primeira web aula para vocês, a gente tinha feito mais ou menos esse calendário. 4 aulas na primeira parte, que isso aí vai incluir, né, as web aulas também, mas basicamente para entender o quê? O que era a escrituração contábil? E que raios é isso? É débito e crédito aplicado, né? É livro diário, é livro razão, é balanço, é DRE. Nada mais do que isso. Todos os pormenores, a parte teórica disso aí, vocês vão poder estudar mais a fundo ao longo do curso, tá? E aí a gente chega na unidade 2, que vai ser a parte dos impostos. Eu separei, né, aqui a ideia do ICMS, porque eu acho que ela é a coisa que mais influencia para quem pretende abrir uma empresa ou quem está na área da administração de modo geral, e é por onde a gente geralmente começa a estudar imposto na parte empresarial, tá? Então, tem as formas de tributação para imposto sobre a renda, imposto sobre mercadoria, imposto sobre folha de pagamento, tem uma variedade muito grande. Ao longo dessa unidade 2, já registrando aqui, vocês vão ter mais atividades, mais exercícios, uma avaliação e o trabalho de pesquisa que eu expliquei. Então, as 3 avaliações, elas vão somar 30 pontos, né, 10 cada uma, e eu vou disponibilizar para vocês essa ideia de fazer um trabalho de pesquisa em grupo. Alguns já me pediram se podia ser individual. Eu vou permitir, mas eu recomendo que façam em grupo para poder trocar uma ideia, para tentar interagir também, porque senão fica cada um na sua casa e a gente acaba não se envolvendo, né? A experiência acaba sendo diferente. Mas o trabalho vai ser relacionado a justamente o que o colega estava perguntando agora há pouco, controle de estoque. Como é que eu calculo o CMV utilizando as técnicas do PEPS, do EPS e do custo médio. Bom, e aí depois eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, vou deixar um vídeo gravado mostrando como que isso vai ser feito, esse trabalho de pesquisa. E por fim, lá na frente a gente vai ter mais uma unidade, com mais uma avaliação, mais exercício, mais contabilidade, que é a parte da folha de pagamento. Ou seja, o que acontece quando eu contrato alguém para trabalhar para mim, e os principais, que é o básico do básico, que é conhecer INSS e FGTS, os impostos sobre a folha de pagamento, e os custos que isso gera para uma empresa de modo geral. Então, só para relembrar aí, o que a gente aprendeu até agora, como fazer o livro diário, como fazer o livro razão. Eu falei para vocês lá na primeira aula que eu não ia cobrar balancete, tá? Ele nada mais é do que um livro diário resumido, grande, enfim. Então, as empresas fazem muito, mas quando você está fazendo isso no sistema, é muito mais prático. Se você vai fazer tudo na mão, aí vocês teriam o dobro de serviço, né? Tudo que você fez no diário, no razão, você ia fazer de novo no balancete. Mas nada mais é do que débito e crédito. Pelo balancete, a gente extrai o quê? Ou pelo livro razão, como a gente está fazendo? A apuração do resultado do exercício, que é a RE, que vem logo antes da DRE e do balanço, né? Eu faço uma análise para ver se a minha empresa teve lucro ou prejuízo, apurando ali o quê? Receita e despesa. E, ao mesmo tempo, eu elaboro um balanço para poder saber se a situação patrimonial dela está melhor ou está pior. Até aqui, alguma dúvida? Estão me ouvindo bem? Está cortando? Está tranquilo? Deixar o chat aberto aqui para eu poder ver se... Professor, esse slide aí já está disponível no SIGA? Acho que o slide eu não coloquei ainda, mas o exercício que nós vamos usar hoje já.
tá? Mas eu vou colocar ele sim, eu coloco ainda hoje. Alguém mais? Tá. Então, vamos lá. O que nós vamos estudar? O ICMS. O que é o ICMS? É um imposto que vai existir quando a empresa compra ou vende, né, vende mercadoria ou realiza alguns tipos de serviço, como a gente vai ver mais para frente. Como eu estava falando antes, por que eu escolhi o ICMS? Porque, basicamente, ele vai ser a coisa mais corriqueira que praticamente toda empresa vai ter. Tá? A gente vai entender quando ele existe, como que deve ser feito o cálculo e como aplicar isso dentro da contabilidade. Tem um microfone aberto aí, se eu puder fechar. E assim mesmo, né? Vai estar todo compromisso, né? Maravilha. Senão fica dando interferência. Ainda não. Alguém abriu o microfone de novo. Eu acho que ele sobrepõe o áudio. Claudineia. Obrigado. Porque senão fica muito alto aqui, eu perco o raciocínio também. Então, vamos lá. O que é ICMS? Imposto sobre compra e venda de mercadoria. Vamos entender assim que vai ficar mais simples. Existem outros impostos quando uma empresa compra ou vende mercadoria? Existem. A gente começa pelo ICMS porque ele é um dos mais complexos, mas ele vai acontecer em praticamente toda empresa. Então, para entender imposto, por onde é que eu começo a estudar? Isso vocês vão aprofundar lá na frente, provavelmente em direito tributário. Imagino eu que vocês devam ter essa matéria, né? Se não tiver, vai ter algo parecido, direito empresarial, por exemplo. Vocês vão entender os pormenores do que seria um Código Tributário Nacional. Mas eu trouxe aqui só para a gente contextualizar. Há uma definição e uma ideia do seguinte: imposto, ele é uma espécie de tributo. Ele é uma das formas de tributação que o Estado, ou seja, o governo, tem de cobrar das empresas que realizam atividades dentro do país. Tá? Então, de modo geral, como vocês já devem ter uma noção, eu não sei se já chegaram a ter aula sobre isso, mas a gente tem a nação, né, a União, como a gente fala, a União Federativa dos Estados, que seria o Brasil como um todo. O governo do estado de Mato Grosso, que é um ente separado dessa União, ele fica dentro do Brasil, mas ele governa por conta própria, ou seja, existem leis no Mato Grosso que só se aplicam ao Mato Grosso. E dentro do Mato Grosso a gente tem o município, que no nosso caso aqui é Tangará, acho que talvez tenha alguém da Barra ou até dos municípios vizinhos, mas cada município também tem as suas leis próprias, né? Então, de modo geral, a gente precisa entender isso por quê? Porque quando se fala de tributo, a complexidade acontece aí. Cada situação depende do estado que você está, depende do município que você está. E aí, se eu entendo o que é tributo, eu entendo por que existem impostos. Então, o que é tributo? É prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Eu trouxe, e vou deixar, como o colega já pediu aí, os slides depois para vocês poderem revisar. Mas, para entender isso melhor, basicamente é o seguinte: essa classificação ou conceito acontece, por exemplo, na primeira parte ali, ela é uma prestação pecuniária compulsória por quê? Porque eu não posso pagar o governo em carne, ou em trabalho, por exemplo. Eu preciso pagar o governo em moeda. Eu vou pagar tributo como? Em moeda. Que tipo de moeda? No caso do Brasil, hoje, né, especificamente, o real, certo? Eu vou pagá-lo desta maneira. Compulsória significa o quê? Obrigatória. Então, eu sou obrigado, eu penso sempre como empresa, tá bom? Eu sou obrigado a pagar se existe, de alguma maneira, aquela tributação sobre mim. E aí, por fim, dentro dessa classificação desse conceito, não precisa decorar, não precisa ir muito a fundo nele, a gente precisa só entender os outros aspectos. Não é sanção de ato ilícito, porque existem várias formas de tributação, e aí dentro dessas formas, uma sanção de ato ilícito significaria mais ou menos o quê? Não se paga o tributo por cometer um crime, é justamente o contrário, né? Ou seja, eu não estou pagando tributo como uma forma de ser penalizado. Eu estou pagando um tributo porque eu exerço uma atividade e eu concordo, quando eu sou uma empresa, quando eu crio uma empresa, que eu vou realizar determinada atividade no território do Brasil. Então, eu estou sujeito às leis do Brasil, às leis do meu estado, às leis do meu município. E aí, instituído em lei é justamente isso. Não pode simplesmente trocar de governo amanhã, e aí eu virei prefeito da cidade de Tangará da Serra, e do nada eu falo assim, então, agora tem um imposto sobre o ar que você respira. Para que isso aconteça, vai ser necessário todo um processo legal, jurídico, que nós não precisamos nos preocupar agora.
mas para entender basicamente o quê? Que toda vez que eu tiver alguma dúvida, eu vou ter que recorrer à legislação. E aí, para recorrer à legislação, eu preciso ir me aprofundando nesse assunto. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente vai ver é baseado em legislação, só que a gente vai fazer isso sem ficar decorando o Código Tributário Nacional, Constituição Federal e etc, tá bom? E ali, por fim, tem o cobrado mediante a atividade administrativa, quer dizer, basicamente, que quem cobra é o Estado, tá? Isso está relacionado à ideia de que, por exemplo, né, eu não vou pagar o imposto, qualquer que seja, para o governador do Mato Grosso. Eu vou pagar para o governo do estado de Mato Grosso, tá bom? Mais especificamente, como a gente chama, né, no modo cotidiano, a Cefaz, né, a Secretaria de Fazenda do estado de Mato Grosso ou a Cefaz do município. Então, tributo é gênero, imposto é espécie. Para explicar isso melhor, a gente imagina uma casa. Eu costumo dar esse exemplo dentro da sala porque eu acho que fica mais fácil. Dentro de uma casa, eu tenho vários cômodos, certo? A casa é o gênero. Para que serve uma casa? Para eu morar, para eu viver dentro dela. E aí, dentro dessa casa, eu tenho vários cômodos. Então, para que serve a sala? É uma espécie ou um cômodo, uma parte daquilo. Então, a sala de estar vai servir para uma coisa, a cozinha vai servir para outra. Então, geralmente, a gente não coloca a geladeira dentro do quarto ou dentro do banheiro, porque cada área ou cada um deles tem a sua função específica, tá bom? Então, quando eu falo espécie de tributo, é só para a gente entender o seguinte: o que a gente vai ver é uma das espécies que existem em relação à possibilidade do governo te cobrar. E te cobrar, eu me refiro no sentido de você empresa, né? Você empresário, empreendedor, enfim. Então, o imposto que a gente vai ver é uma parte disso. Ele pode te cobrar por meio de taxa, contribuição de melhoria, a Constituição também prevê ali empréstimo compulsório, outros tipos de contribuições, que a gente chama de parafiscais, mas de modo geral a gente vai estudar só a parte do imposto, tá bom? Até quando falar de folha de pagamento, vai ser só os impostos sobre a folha, e não outras taxas, outras contribuições quaisquer que existam, tá bom? Então, de modo geral, entender isso. Então, o ICMS não é um tributo, por quê? Ele é um imposto. E o imposto é o quê? Uma parte ou uma das formas que o Estado tem de tributar uma empresa. Muito complicado até aqui? Tentando ser meio rápido, mas eu fico com receio de vocês não estarem, de eu não estar sendo claro o suficiente. E é bom o feedback, viu? Quem está participando aí, no chat também, se quiserem só escrever, abre e fecha o microfone rapidinho. Não sei se vocês estão me ouvindo. Às vezes vai cair a conexão aqui, eu estou falando sozinho e vocês não me dão um retorno. Então, tá um pouco rápido, mas dá para entender a matéria. Tá, maravilha. É que assim, essa primeira parte vocês não vão precisar decorar e eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Eu estou só contextualizando, porque também seria muita coisa sem noção eu simplesmente chegar e mostrar só o débito e crédito, tá bom? Então, de modo geral, num conceito mais prático, o que é um tributo? Aliás, o que é um imposto, né? Pelo próprio Código Tributário Nacional. Artigo 16, o código, como vocês podem ver, ele é de 1966, claro que tem alterações, né, ao longo do tempo, mas eu trouxe aqui o conceito de modo geral para a gente discutir isso. Imposto é o tributo cuja obrigação, ou seja, eu sou obrigado a pagar, a existência dessa obrigatoriedade acontece quando eu tenho um fato gerador, e esse fato gerador é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. É uma linguagem meio que um juridiquês, né? Então, se eu não estou acostumado com isso, parece coisa de outro mundo, mas vamos simplificar isso aí. Quando é que eu tenho obrigação de pagar um imposto para o Estado? Isso, ele está colocando aqui, quando acontece uma coisa chamada fato gerador. Então, vamos dar um exemplo do ICMS. Se o nome do imposto, como a gente já viu ali, é imposto sobre circulação de mercadoria, quando é que eu vou ter que pagar ICMS? Quando a mercadoria circular. Então, o fato gerador é isso. Vai estar escrito na lei, especificamente, quando é que eu tenho que pagar. No caso do ICMS, quando a mercadoria circula. Então, basicamente, se ela sai do ponto A e vai para o ponto B, por exemplo, se eu vendo ela para o meu cliente, ela saiu do meu escritório, da minha loja, e foi para a mão do consumidor. Então, ela circulou. Professor, Oi.
Então, o ICMS não é só sobre divisas de estados? Dentro do município também? Dentro do estado, né? Dentro do estado especificamente, sim. A gente vai ver Por exemplo, o intra e o entre. eu acreditava que ICMS era só entre estados. Tem também. É por isso que ele é tão complexo, né? Porque existe a possibilidade de eu comprar uma mercadoria de São Paulo e revender ela aqui em Tangará da Serra. Então, aí eu tenho uma operação entre estados. Mas eu posso comprar de uma empresa aqui de Tangará, de uma indústria que fabrica alguma coisa aqui e vender para o consumidor aqui mesmo. Ainda assim, a mercadoria circulou. E aí, pelo fato dela circular, ou seja, ir de um lugar ou da mão de alguém para outra pessoa, ela vai gerar, né, o que a gente fala, vai acontecer esse fato gerador. Eu vou ter que pagar imposto sobre a circulação da mercadoria. Tá? E ali tem a segunda parte que fala assim, independente de qualquer atividade estatal, quer dizer o quê? Que o Estado, o governo, não precisa fazer nada. A empresa executando a sua operação de compra e venda de mercadoria, o Estado não fez nada. Ele não está se envolvendo naquilo. E aí, pelo fato, mesmo ele não se envolvendo, a empresa fica obrigada a pagar. Então, aí eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, a ideia basicamente é o seguinte, ó, significa que cada tipo de imposto vai ter uma diferente situação. Para contextualizar, pensa no IPTU. Todo mundo sabe o que é IPTU? Tem que voltar aqui para eu ver se tiver alguma mensagem no chat aí, vocês me gritam, né? Isso, noção geral. Perfeito, Adriane. Então, o que vem a ser o IPTU? Imposto sobre propriedade territorial urbana. De novo, meio que um juridiquês, né? O que é propriedade? É um espaço físico. Territorial, que ela está localizada dentro de um território na parte urbana do município, ou seja, o que a gente chama de cidade, né? Ela não está na área rural. Então, quando é que eu tenho que pagar IPTU? Quando eu tenho um imóvel que está no meu nome. Quando eu tenho uma casa que está no meu nome, eu tenho que pagar IPTU. Para quem que eu pago IPTU? Para o município da cidade que eu tenho aquele imóvel. Então, se eu tiver casa em São Paulo, eu vou pagar o IPTU para São Paulo. Se tiver uma casa lá no Ceará, uma casa de praia lá no Nordeste, eu vou pagar o IPTU para aquele município que estiver lá. Pelo fato de eu entender isso, eu consigo compreender o quê? Existe ali, antes de eu pagar, eu não pago IPTU se eu não tenho nenhum imóvel de propriedade territorial urbana no meu nome. Então, existe uma coisinha chamada fato gerador. Ou seja, isso não cai do céu, está previsto em lei, existe toda uma ideia, uma construção ali que a gente precisa consultar quando tiver dúvida e, ao mesmo tempo, compreender que, para nós, aqui na contabilidade geral, vai fazer diferença. Então, se eu não estou tendo compra e venda de mercadoria, eu não vou pagar ICMS. Se eu não estou tendo a propriedade no meu nome, igual vocês fazem lá, o lançamento da compra de um imóvel, né? A compra do veículo, que a gente fez nos exercícios anteriores. O que eu pago para o governo se eu tenho um veículo, um carro ou uma moto, por exemplo? Alguém que tenha. Já pagaram IPVA na vida de vocês? Já ouviram falar do IPVA? Tem tanto o IPVA como o licenciamento e o DPVAT. Isso, exatamente. Por que a gente paga essas coisas? Se eu não tenho carro nem moto, nenhum veículo, né, vamos falar assim, mas se eu não tenho uma moto no meu nome, eu vou pagar isso para o governo? Não. Tanto é que IPVA, o veículo automotor, né, então se eu tiver só uma bicicleta, eu não pago IPVA. Eu me locomovo com ela também. Eu saio de um lugar e vou para o outro, mas eu não pago o IPVA. Aí eu já não sei como é que funcionaria com aquelas novas bicicletas motorizadas, né? Mas, enfim, vocês entenderam o raciocínio. Então, se eu tenho ali algo que está em meu nome, eu devo, de certa maneira, um tributo, que normalmente é imposto, a maioria dos casos são impostos no Brasil, que eu tenho que pagar para o governo. Simples fato daquela moto estar no meu nome, significa que eu assumi essa obrigação. E aí, se eu não pago, eu fico devendo para o governo. Né? E a própria lei também prevê os casos para isso. Com o ICMS não vai ser diferente, tá? E aí, só para a gente entender, eu trouxe aqui um trecho rápido da Constituição que vai falar o quê? Os estados e o Distrito Federal, que se assemelham a um estado e a um município ao mesmo tempo, de modo geral para a legislação tributária, eles vão instituir impostos, e aí tem lá no inciso 2, operações relativas à circulação de mercadoria. Né? Por que a gente antigamente chamava só de ICM, e não ICMS?
mas o ICM significa isso, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Depois, com a Constituição de 88, ele foi atualizado, e aí a gente passou a chamar de ICMS, porque ele também existe sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, além dos serviços de comunicação, tá? Ou outras operações e prestações que comecem lá fora do Brasil e venham para cá. Resumindo a conversa, quem coloca se vai cobrar ou não, quanto que vai cobrar, como que vai cobrar, é cada estado da União Federativa. Então, o que eu quero dizer e eu quero que vocês entendam com isso? Que, por exemplo, se você passar a sua vida inteira estudando o ICMS dentro do estado de Mato Grosso, com a legislação de Mato Grosso, e aí, de repente, você, daqui 10 anos, vai trabalhar numa multinacional, uma empresa lá em São Paulo, foi promovido e vai trabalhar lá. Você vai ter que reestudar tudo isso de novo, porque a legislação de Mato Grosso para o ICMS pode ser diferente da legislação de São Paulo. Às vezes, algumas coisas vão ser iguais, né? Por exemplo, o conceito básico é circulação de mercadoria, mas as regras, a aplicação disso vai ser diferente. Então, por isso que estudar imposto no Brasil é tão complicado, porque se cada estado pode ter a sua própria regulamentação, como é que eu vou dominar tudo isso? Incluindo o Distrito Federal sempre como um estado aqui também, tá? Então, de modo geral, quem fala se vai ser cobrado, como vai ser cobrado, é o governo do estado de Mato Grosso, no nosso caso aqui, tá bom? E aí, deixei para vocês, eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu coloquei para quem quiser consultar e se aventurar nessa jornada, Decreto Mato Grossense de 2014, com as atualizações de 2020 e 2019 ali também, que mudou algumas coisas, fica disponível. Esse link que eu estou colocando aqui para vocês é esse livro do ICMS aqui, ó. Vem no Google, de modo geral, né? Você faz Secretaria da Fazenda, tá? Regulamento do ICMS, vocês vão ver esses links básicos aqui. Aqui tem uma notícia e é esse primeiro aqui que eles chamam de livro. Eu não sei se está dando para pegar bem aí. Mas, de modo geral, aquele link vai te direcionar para cá, ó. Isso aqui é o regulamento do ICMS, atualizado de 2014, com as alterações posteriores. Por que eu falo decreto? Porque o governador vem e fala, ó, eu decreto que a partir de tal data começa a valer a cobrança do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. E aí dá uma olhadinha no que vocês precisam estudar para dominar o ICMS. Livro 1, parte geral, artigo 2 até o artigo 969. Parte 2, processual, livro 2, né, a parte processual, mais uns 100 artigos aí, quase aproximadamente. Até o artigo 1059, fora os anexos, que eu preciso dominar o CNAE, preciso dominar a CFOP, e uma série de outras coisas. Então, para quem nunca mexeu com isso, parece um assunto de outro mundo. Mas quando eu começo a me envolver e a procurar sobre isso, a gente vai caminhando junto, tá? Então, por exemplo, eu quero entender o que é isso. Eu venho aqui no livro, posso consultar, ó, por exemplo, capítulo 1, da incidência. Quando é que o ICMS existe? Por que ele existe? Enfim, qual que é o fato gerador segundo a lei do Mato Grosso, e assim sucessivamente. Esse aqui é o decreto, tá bom? Só para constar aí, ele é curtinho, né? Como vocês podem ver, ó, fica aprovado o regulamento, ele dá todos os efeitos conforme a legislação vigente, e assim sucessivamente. Mas isso aqui é só para vocês terem uma dinâmica de como é que é esse processo para entender se vocês já estão trabalhando com isso ou pretendem seguir por essa área fiscal. Aqui embaixo tem o índice remissivo, que vocês podem consultar de uma maneira mais direta, e aí pode observar o que vocês querem aprender. Mas, de modo geral, eu acho que nem todo mundo aí vai ser muito fã da legislação. Deixei o link, quem quiser consultar pode ficar à vontade, tá bom? Porque eu acho que a preocupação maior nesse momento de vocês é como é que isso tudo se encaixa dentro do nosso débito e crédito, né? Então, resumindo a história, o Estado tem o direito de cobrar esse tributo e, se ele desejar, né, assim, se o governador amanhã falar, ó, então, a partir de agora ninguém mais paga ICMS, ele vai tirar aquele decreto, vai revogar, fazendo o processo legal devido, e aí ninguém mais paga. E aí, se ele quiser colocar de novo, ele faz a mesma situação, o mesmo processo, tá bom? Coloca, começa a valer a partir de tal data, com as regras e tudo mais. Quando é que o ICMS existe? O que eu tenho que entender disso tudo? Quando uma mercadoria ou serviço circula. Então, por exemplo, se eu pego um ônibus daqui de Tangará e vou para Nova Olímpia, isso é um serviço de transporte intermunicipal, entre municípios, certo? Na hora que eu estou pagando
a minha passagem, dentro daquele valor está incluso o imposto, nesse caso, o ICMS, que aquela empresa que me levou vai pagar para o governo. Então, assim, sinceramente, de modo geral, quando a gente começa a estudar isso, você percebe que, de fato, ainda não existe um imposto sobre o ar que a gente respira. Mas até para se locomover, isso já está incluso. Para mandar uma mercadoria, se eu quiser mandar alguma coisa para alguém em outra cidade, enfim, eu vou estar pagando, de certa maneira, um imposto. Tá? E que eu me refiro aqui agora é a parte do consumidor final, porque o que a empresa faz, nada mais, nada menos do que recolher isso para o governo. Então, de modo geral, quando uma empresa compra uma mercadoria, e ela está com a intenção, ela compra ali uma garrafinha d'água, e ela vai revender essa garrafinha d'água, ela está pagando o ICMS. Quando ela vende essa garrafinha d'água para alguém como eu, que vou lá na loja e compro a garrafinha, ela está pagando ICMS de novo. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Maravilha. Todas, né? Eu imagino que a cabeça de vocês deve estar assim, para que eu vim assistir essa aula hoje, né? Meu, misericórdia. Mas não se preocupem, porque eu sei como é isso. Então, entendam e foquem nesse slide aqui que eu estou agora, tá? Se eu comprar, eu vou pagar ICMS. Se eu vender, eu vou pagar ICMS. E a gente vai ver como é que funciona esse processo. A partir dessa ideia, surge uma coisinha que eu também preciso saber, que é o chamado crédito, ou muitas vezes falado de compensação. Porque aí talvez vocês devam ter pensado o seguinte: se a empresa paga quando ela compra e ela paga de novo quando ela vende, não está errado isso? Ela não está pagando duas vezes? Então, a legislação do ICMS normalmente permite uma coisa chamada crédito e ou compensação. Ela vai abater um valor pelo outro. Ela vai dizer, ó, já paguei quando eu comprei, então agora eu estou vendendo, e aí eu vou pagar só a diferença desses dois valores. Então, eu coloquei aqui que é permitido que ela faça essa utilização do que a gente chama de crédito tributário, para que a gente possa entender como isso vai se encaixar lá no livro diário depois, tá? Então, tal valor vai ser compensado quando a empresa fizer uma compra, ela vai ter um crédito, ela vai ter um saldo ali, que ela vai dizer, eu já paguei isso, e aí lá na frente, quando ela vender, ela vai falar, então, eu te devo, por exemplo, quando ela compra, ela ficou com um crédito de R$100. Quando ela vende, ela tem que pagar 300. Então, se ela já pagou 100, quanto é que ela vai pagar agora? Só a diferença. 300 menos os 100 que ela já pagou, sobram 200 a pagar, tá bom? Então, como é que eu faço o cálculo da operação do ICMS? A base que a lei determina é o valor da operação, com algumas variações, algumas regras que para nós aqui agora não vão ser tão úteis, tá? Então, eu vou ensinar de um jeito muito simples e direto, para que, uma vez que a gente tem essa base, a gente consiga ir passando degrau por degrau. Então, comprou por 10 mil, esse é o valor da operação. A gente não vai discutir se ela tem qualquer outro tipo de imposto, se tira, se coloca, se aumenta, se diminui, nenhuma dessas regrinhas para não complicar. A alíquota, ou o valor percentual, é isso que a alíquota significa, vai ser de acordo com a operação. Aí o colega comentou ali, eu achei que era por conta, né, de quando eu compro lá de São Paulo para revender aqui no Mato Grosso. Tem também, mas existe uma alíquota chamada interna. Se eu comprar lá de Barra do Garças para vender em Tangará, eu vou pagar, de certa maneira, também o ICMS. Aí essa parte do ver tabela, para quem também tiver um pouco mais de curiosidade e ficar interessado nisso, vem para o Google, tabela do ICMS, vocês vão ver umas tabelas mais ou menos nisso aqui. Que isso aqui, na verdade, por parte do governo não existe. Quem faz isso são empresas privadas, né? Por exemplo, aqui, ó, o link é o blog SAGE, aqui DBM Sistemas, enfim, outras empresas, outros sites que fizeram as suas próprias tabelas, porque o governo não faz isso por você. Você tem que ir lá na lei do Recife, consultar lá. Aí você vai lá na lei de, sei lá, do estado do Amazonas e consulta lá, compara com a do Mato Grosso e assim sucessivamente. Mas, resumindo a conversa, é muito comum que a gente veja tabela como essa, que vocês estão vendo aqui, onde a gente tem no canto esquerdo, geralmente, a origem, que é de onde sai a mercadoria, quando ela vai entre estados, tá bom? Então, se ela sai lá do Acre, ela vai ter um destino que vai ser o Mato Grosso. Aí esses numerozinhos aqui são as alíquotas que normalmente são cobradas, tá? Pela lei, de um modo geral, as alíquotas são basicamente essas, de 4 até 18, às vezes um pouquinho mais, 20 e poucos %.
tá? Em alguns casos bem específicos, mas de modo geral a gente vai usar qual? A 17, considerando mais ou menos esse raciocínio aqui, ó. Eu vou estar sempre comprando em Mato Grosso e vendendo em Mato Grosso. Imagino que deva estar bem pequenininho aí, mas depois vocês vão poder olhar e consultar também. Então a gente sempre vai usar 17%. Até pegar o jeito, pegar a manha, depois vocês vão podendo fazer outras variações. Mas, de modo geral, essa tabela ela só significa isso. Eu olho aqui e falo, então, se eu vender uma mercadoria que sai de Mato Grosso, está aqui, MT, e ela vai lá para o estado de Santa Catarina, qual é a alíquota que eu vou pagar? Está aqui, 12%. Isso de acordo com essa tabela aqui, que eu não me lembro de qual dos sites que eu peguei, mas, basicamente, todos eles seguem a mesma forma, né? Mesma metodologia, como vocês podem ver. Todas essas linhas, o cruzamento. E aí, essa linha diagonal, que cruza aqui, é o estado com ele mesmo, tá? Só para deixar claro. Por isso que elas são marcadinhas assim. Se eu quero olhar só MT, eu venho aqui e eu vou saber que aqui eu estou em Mato Grosso. Tá bom? Então, de modo geral, a alíquota é o percentual que eu vou pagar sobre aquela operação. E aí eu preciso entender o quê? Que as operações variam entre intraestaduais, ou seja, compra e vende em Tangará, e entre estados, né, São Paulo, Tangará da Serra, São Paulo, Mato Grosso, no caso, na verdade, né, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, vem para Tangará, vende em Tangará. Bom, então, cada uma delas teria uma regrinha própria, teria uma série, aí depende do tipo de mercadoria, uma série de outras coisas que a gente não vai precisar se preocupar. E como é que eu coloco isso em prática no final das contas? Eu vou fazer um cálculo igual a depreciação. Quem já treinou viu que, na verdade, é bem simples. Eu faço um cálculo primeiro, fora do débito e crédito, depois eu coloco isso no débito e crédito. Para impostos, de modo geral, vai ser a mesma lógica. No ICMS também. Eu só preciso lembrar disso, que quando eu compro, tem um jeito de lançar, quando eu vendo, tem outro jeito de lançar. Aí que fez de novo aquele pensamento, mas misericórdia. O que vai acontecer, então? Quando eu tiver uma compra, eu vou realizar uma coisinha, um cálculo, vou apurar um valor chamado ICMS a recuperar. Quer dizer o quê? Que eu vou recuperar aquele valor que eu paguei. Então, eu vou comprar algo e vou recuperar a parte do imposto, porque depois eu não quero pagar de novo. E aí, na operação de compra, eu faço esse cálculo. Como? Pego lá o valor da operação, comprei por 10 mil. Qual é a alíquota? 17%, achei o valor do meu ICMS a recuperar. E na venda, eu vou ter, então, a mesma circunstância, só que eu vou fazer esse abatimento. Eu vou olhar quanto eu já paguei, quanto eu devo, e aí imagina que você vai na mercearia, você tinha, sei lá, R$30 a pagar, porque você comprou fiado, e aí você ontem pagou 5. Quanto que você deve? É um raciocínio relativamente simples, né? Você vai chegar lá e aí você vai ver que você ainda deve 25. E é isso que você vai pagar na mercearia que você estava devendo. Então, é isso que a gente vai fazer com o Estado, na parte fiscal. Só deixei aqui para vocês poderem observar que a gente vai ter que tomar cuidado com o quê? Que quando a gente fizer uma compra de mercadoria, por exemplo, por R$10 mil, eu vou tirar o ICMS, esse valor do ICMS, e a diferença dos dois vai ser o valor do meu estoque, tá? Então, basicamente, eu compro 10 mil, mas, sei lá, vamos colocar aí que R$1.000 é imposto. Então, quanto, na verdade, veio de mercadoria para mim? R$9 mil. Então, eu preciso me atentar também a essa modificação. Então, não é que eu paguei 10 mil que vai vir 10 mil em mercadoria. E se muda o valor do estoque, está mudando também outras informações, tá? Os slides vão ficar disponíveis, acho que aqui já concluí. Como eu disse para vocês, é o suprassumo do resumo do que tem para se estudar, para que a gente possa começar a colocar isso dentro do nosso débito e crédito, tá? Então, de modo geral, vou mostrar para vocês aqui o exercício e as operações, como que elas vão acontecer. Sobre essa parte da contextualização, dos conceitos, alguma dúvida? Enquanto eu me ajeito aqui. Pode falar, pode escrever, pode chorar, pode rir. No caso desse imposto, teoricamente se paga uma vez só, né? Se paga quando vende. Isso. Teoricamente. Teórico e prático, né? Na verdade, porque o valor que você paga quando você compra, você vai recuperar depois. Só que da pessoa que eu comprei, ela também pagou ICMS e também teve esse mesmo esquema, em cascata, no caso.
Exatamente. Daí que surge, eu não vi quem que tá falando. Marlon. Daí que surge aquele ICMS-ST. Você já ouviu falar? Substituição tributária? Não, vou pesquisar. O ICMS-ST é uma variação do ICMS em que ocorre um processo diferente, porque o governo, diante de algumas dificuldades de poder conseguir coletar toda essa grana, o que ele fez? Ele permitiu que a primeira empresa que ia fazer essa venda, né, vamos imaginar lá uma indústria, no começo desse efeito cascata, até chegar no consumidor final, que ela já recolhesse o que todo mundo ia pagar. Daí o pessoal no meio tem que mexer com uma coisinha chamada ICMS-ST, né, de substituição tributária, para poder falar assim, então, já foi pago esse valor, eu não te devo mais nada. Mas, de toda forma, o grande segredo dele é entender que existe essa possibilidade, porque senão você paga 2 vezes e não vê. É a mesma coisa de você pagar uma conta de energia 2 vezes no mesmo mês. Você não ia querer recuperar o valor? Mês que vem você ia falar assim, então, eu já paguei aquele valor antes, eu quero que você abata no valor que eu estou te devendo agora, tá? Então, tem que cuidar bastante com esse processo, porque na hora de apurar esse saldo, aqui a gente vai fazer simples, mas numa empresa mesmo, se você tem muita compra e venda, tem que ter um escritório acompanhando. Senão é dinheiro que vai, e aí, para ele voltar da mão do governo para a sua, é um processo altamente complexo, complicado, que inclusive está previsto aqui também, tá? Dentro do próprio regulamento existem todas as regrinhas de como fazer e como recuperar este valor. Não sei se ficou claro, mas eu acredito que vai clareando, né? Então, vamos aplicar isso dentro, só para não me estender muito aqui, dentro dos nossos exercícios e ver onde é que muda essa história toda. Quem viu já os primeiros e quem estava indo nas aulas presenciais, percebeu o quê? Que eu sempre mantenho esse modelinho, esse padrão, para simplificar mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Qual é o primeiro lançamento que eu tenho que decorar e entender? Que eu criei uma empresa, integralização do capital social. Geralmente, o que acontece com uma empresa quando você cria? Você investe em infraestrutura ou em pessoal, né, em folha de pagamento. Mas a gente sempre está comprando um veículo, comprando um imóvel, alguma coisa nesse sentido para criar essa ideia de empresa. Então, aqui tem um exercício e até aqui, ó, nessa primeira parte, continua igual, tá? Dentro do débito e crédito vai continuar a mesma coisa. Tanto é que tá, esse aqui eu já coloquei para vocês, tanto o exercício no arquivo PDF, quanto o Excel, só não botei, acho, os slides ainda, tá bom? Então, como é que eu resolvo o exercício? Para onde é que eu começo? Vou para o débito e crédito. O que aconteceu na primeira operação? Integralização do capital social. E isso é feito como? Crédito, capital social, débito, banco. Por que 300 mil? Porque dentro do cabeçalho do exercício, eu estou falando que foram quantas pessoas? 2. Qual é o valor que cada uma colocou no banco? 150 mil reais. Claro até aí? Alguma dúvida? Alguém não sabe fazer esse lançamento ainda? Eu vi que tem menos gente, então provavelmente os que estão aqui é porque já estão treinando alguma coisa, né? Alguma pergunta? Escreve aí pelo menos um não, que eu sei que vocês estão escutando. Quem tiver outros compromissos, quiser assistir depois, fica à vontade, tá? Assim como eu não cobro a parte lá da sala de aula presencial, eu não vou brigar com ninguém ou cobrar ninguém de estar aqui nesse momento. É o espaço que vocês têm para me consultar e tirar dúvida, tá bom? Então, o que aconteceu depois? Compra de veículo igualzinho estava antes. Lá no livro diário, compra o veículo, o valor do veículo. Depois, compra o imóvel, o valor do imóvel, tá bom? Conforme as datas, conforme o débito e crédito que a gente estava fazendo. Aí, como vocês podem ver aqui, eu não lancei depreciação ainda, tá? Depreciação, você poderia colocar aqui? Poderia, mas onde é que o professor geralmente coloca? Porque é o mais comum, né? O jeito correto, digamos assim, entre aspas. Lá no final do mês eu vou fazer um lançamento só da despesa com depreciação, tá bom? Então, continuando o raciocínio do exercício, no dia 12, aqui que começa a ficar interessante. O que aconteceu? Houve a compra de mercadoria para revenda no valor de 7 mil reais à vista, então eu já sei como fazer o débito e crédito, e agora eu estou dizendo o quê? Que tem ICMS incluso nessa compra, ou seja, eu paguei um valor e dentro daquele valor tem o imposto sobre a circulação de mercadoria e serviço.
E aí, como é que eu sei a alíquota desse valor? Aqui no final, antes, no primeiro exercício, vocês tinham o quê? Uma tabela para a depreciação. Agora a gente tem a tabela da depreciação e uma tabela para o ICMS. Alíquota de compra e venda, 17%, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que eu vou vir para o livro diário e vou fazer primeiro o quê? Um cálculo. Qual é o valor da compra? Qual é a alíquota? E com base nessas duas informações, eu vou descobrir o meu ICMS a recuperar. Tá? Até a gente treinar bastante esse termo, ele ainda vai ser um pouco confuso. Mas chama-se a recuperar por quê? Porque eu estou pagando e eu vou recuperar esse valor. Eu vou tê-lo de volta, tá bom? Então, qual é o raciocínio? 7.000 vezes 17%. Eu tenho, então, ICMS a recuperar 1.190, tá bom? Então, feito esse cálculo, eu venho para o débito e crédito. O que mudou? Antes eu tinha um débito de estoque e um crédito de banco. Os dois eram 7.000. Agora eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo esse valor de acordo com o imposto. Eu estou colocando o seguinte, ó. Eu gastei 7.000 reais, que saiu do meu banco. Parte desses 7.000 reais é na forma de imposto, ou seja, o 1.190, que é esse valor que a gente encontrou aqui, certo? Tá dando para enxergar bem aí, né? Se precisar que eu aumente o zoom, me avisa. E o restante? O que é esse 5.818? De onde é que o professor tirou isso? 7.000 menos o imposto. Então, qual é o valor que, na verdade, veio de mercadoria para mim? Não veio 7.000, eu paguei 7.000, mas veio só 5.810, tá bom? Então, feito esse raciocínio, eu preciso entender isso aqui para eu não lançar 7.000 de estoque. Eu não vou mais ter exatamente o mesmo valor, vai começar a modificar um pouco, tá bom? Então, esse é o lançamento da compra com o ICMS. Simples assim. Pega o valor, acha a alíquota e encontra o imposto, 1.190. Achou o imposto? Vai para o débito e crédito. Débito estoque, débito ICMS a recuperar. A soma dos dois tem que ser os mesmos 7.000 que eu gastei, certo? Uma parte vai para o imposto, uma parte vai para o meu estoque. Dúvidas sobre o lançamento da compra? Estou muito rápido. Esses nãos todos aqui são de antes, né? Da hora que eu perguntei se vocês tinham outras dúvidas. Referente a CMV, aí seria CMV, não seria? Não, aqui ainda não. Aqui eu só estou falando do ICMS. CMV sempre vai existir, Marlon, quando eu tiver a venda da mercadoria. Né? O que é CMV? Custo da mercadoria vendida. Até aqui eu não vendi nada. No caso, o CMV seria aquele valor tirando o imposto. Essa é a pergunta. Ah, sim, perfeito, perfeito. É esse próximo lançamento aqui que você está pedindo para eu mostrar, né? Qual vai ser o valor do CMV? 5.800, né? Mais os 7.000. Perfeito. Por exemplo, todos os impostos referente à mercadoria que vai ter depois, ficaria tudo lá no débito, né? Isso, apenas aqueles que eu vou recuperar, tá? Tem que tomar um cuidado aí, porque você precisa entender esse conceito de recuperar. Se é recuperar, ele é um bem, um direito ou uma obrigação. Veja que eu não estou falando aqui de ICMS a pagar. Ele seria um direito que eu tenho, né? Mas caracteriza como bens e direitos também, igual você falou. Entra na mesma categoria, do lado positivo, né, que a gente fala. Então, o ICMS a recuperar é uma coisa boa. O ICMS a pagar, entre aspas, é uma coisa ruim. Entende? É uma obrigação. No caso, se fosse um imposto que não voltaria, seria crédito. Isso, exatamente. Estaria aí como crédito. É o que a gente vai fazer agora, logo em seguida, quando eu faço o ICMS a pagar, ó, que é esse lançamento aqui, na parte da venda. Então, aí você só tem que cuidar o quê? Que esse imposto que você está falando relacionado a estoque, de modo geral, ou qualquer outro tipo de imposto, eu preciso saber se ele permite a compensação de crédito. Ele permite eu usar e abater aquele valor que eu já paguei. Alguns, pela própria lei, você tem que pagar 2, 3, 4, 5 vezes, quantas forem necessárias. O ICMS deixa a gente fazer isso, pelo menos por enquanto. Né? Enquanto isso não mudar, esse é o jeito mais básico de se aplicar essa lógica. Isso aqui vem no débito justamente porque se eu não vender isso aqui,
Se eu não vendesse, se eu parasse o exercício aqui, eu ia vir para o balanço. Deixa eu só aumentar aqui. Onde é que ficaria esse ICMS a recuperar? Dentro do meu ativo, como parte de um conjunto de direito que eu tenho, como uma coisa boa, né, digamos assim. Certo? O ICMS a recuperar, e onde é que vai vir o ICMS a pagar? Vai vir no passivo, no lado das obrigações. Ficou claro? Sim. Perfeito. Não vi aí Não, por enquanto, ok. Tá. Prosseguindo com o raciocínio, esse é o lançamento da compra, só da compra. Se acabasse aqui, isso vai para o estoque, isso vai para o ativo também, o lançamento sai do banco e tudo mais. Seguindo o exercício, no dia 15 eu tenho a venda, que aí eu já deixei os dois juntos no mesmo mês para a gente poder fazer um balanço com todo o processo. Houve a venda de mercadoria, de toda a mercadoria, de novo, por isso que a gente não está calculando CMV separado, tá? Só o ICMS. Então, se eu vendi tudo, eu preciso saber o valor, primeiro, de quanto que o cliente me pagou, certo? E quanto que eu tenho que dar baixa no estoque depois. Antes, além de tudo isso, eu tenho que calcular quanto eu devo para o governo de ICMS. Para eu fazer esse abatimento, igual eu estava falando para vocês, eu preciso fazer ele por operação. Então, toda vez que eu compro e vendo, eu já faço o abatimento. Aí eu compro de novo, vendo, faço o abatimento. Compro, vendo, faço o abatimento. E assim sucessivamente, tá? Geralmente as empresas utilizam esse crédito de várias formas, né? E muitas das vezes é para diminuir o valor mesmo, para pagar menos imposto, porque já pagou alguma coisa. Então, como é que eu faço o lançamento de uma venda de mercadoria com o ICMS? De novo, a alíquota vai funcionar tanto para compra quanto para venda, para não ter confusão. 17%, imaginando que esses 17% é uma compra e venda dentro do estado de Mato Grosso, tá? De uma mercadoria qualquer. Por mais que eu fale, só fazer um parênteses aqui, eu estou falando que isso aqui é uma empresa de calçados, tá? Não quer dizer que na lei, importante deixar isso claro, que os calçados vão ser 17%, tá? Eu não estou fazendo essa comparação por enquanto. Se eu colocar aqui camiseta, se eu colocar a bolinha de papel, mantém os 17%, e aí se você for aplicar esse mesmo raciocínio para a vida real, digamos assim, fora desse ambiente de treino, vai na lei e consulta quanto é o ICMS de um calçado, quanto é o ICMS de uma cerveja, quanto é o ICMS de uma água. Cada um desses produtos pode ter uma alíquota variável, tá bom? Então, o fato de eu colocar calçado aqui é só para a gente imaginar uma empresa mesmo. E aí, então, voltando, fiz a venda da mercadoria, sei o valor da receita, agora eu preciso calcular quem. Por onde é que eu começo? O cliente me dá o dinheiro, eu recebo quanto da mão dele? 18 mil reais. Como que eu faço isso? Débito banco, crédito, receita com venda de mercadoria. Igual antes, não mudou nada. Depois, eu vou lá no meu estoque, pego aquele calçado e entrego na mão do meu cliente. O que aconteceu ali? Baixa no estoque, crédito estoque, débito CMV, ok? E aí, por fim, o cliente vai embora, sobra para mim o quê? Eu, empresa. Olhar e falar quanto é que eu devo para o governo de imposto. Então, o que a gente mudou de um exercício para o outro agora é adicionar essa outra parte, que é esse lançamento número 7 e número 8. Então, a gente vai fazer isso como? Eu vou ter, primeiro de tudo, fazer o cálculo. Qual é o valor da venda? 18 mil reais. Qual é a alíquota? 17%. Então, quanto que eu deveria pagar para o governo? 3.060. Vocês podem ver que eu estou só fazendo uma multiplicação simples. Quem tem dificuldade, talvez, eu já encontrei em outras turmas anteriores, o pessoal com um pouco de dificuldade para fazer cálculo de porcentagem, tá? Então, se quiser simplificar do jeito mais básico de todos, para nunca mais esquecer, você faz o seguinte. Vocês estão vendo a minha calculadora aí, né? Tenho 18 mil reais. O que é 17% de 18 mil reais? Pega o valor, divide por 100 e multiplica pelo 17. Então, assim, eu sei que isso é coisa básica, talvez o pessoal está falando, pô, né? Mas às vezes tem gente que tem muita dificuldade em matemática. Então, não deixa isso te travar e te impedir de aprender outras coisas só por causa dessa dificuldade. Dificuldades são feitas para a gente superar. Então, 18 mil dividido por 100 multiplicado pelo 17, que é o que eu quero achar, quanto que eu vou ter? 3.060.
tá bom? Se estiver fazendo na calculadora do celular, ou não souber usar o símbolo de porcentagem de modo geral, né? Se estiver fazendo no computador também, enfim. 18 mil dividido por 100 vezes 17, ok? 17% de 18 mil é quanto? 3.060. Claro que a calculadora já tem as funções direto, né? E aqui também, se estiver fazendo no Excel, mais simples ainda. Então, como é que eu achei esse valor? Com base no valor de quanto eu vendi, os 18 mil reais. Isso significa o quê? Que a empresa, ao longo dessa operação, teve uma despesa e uma conta a pagar. Então, sempre um débito e crédito nesse sentido. Débito, despesa. Lembra que a gente lança aqui, ó, débito CMV? É a mesma lógica. O CMV não é um tipo de despesa também? Assim como a depreciação e outras que a gente ainda vai ver? A despesa com ICMS encaixa no mesmo critério. Tanto é que ela vai para a RE também, tá? Então, débito, despesa com ICMS, 3.060. Crédito, ICMS a pagar. E aí, repara o seguinte, ó. Aqui não deu 3.060 que eu devo para o governo? Por que, então, no balanço do professor, está constando 1.870? Está errado esse valor, está diferente, né? Então, por que que isso está acontecendo? Porque eu vou fazer logo na sequência um lançamento de diferença, um lançamento de abatimento, para eu poder falar o seguinte, ó, eu já paguei uma parte e eu só quero pagar a diferença. Então, como que eu faço isso? Débito, ICMS a pagar, crédito, ICMS a recuperar. E aí observa mais ou menos pelo seguinte raciocínio. Quando eu fiz a compra, lançamento 4, como é que ficou o razonete? Deixa eu achar ele aqui para vocês. Olha só esse razonete aqui por enquanto. Quando eu fiz o lançamento 4, qual era o saldo dele? 1.190 da compra, certo? E aí, na hora que eu fiz a venda, vamos lá, lançamento 8, o que eu fiz com ele? Ó? Creditei. Então, qual foi o saldo final dele? Zerou. Eu não tenho mais nada a recuperar dentro desse processo. Em contrapartida, na parte de apagar, o que aconteceu? Lançamento 7, eu devia 3.060, correto? Lançamento 7, 3.060. Depois eu fiz o abatimento, débito ICMS a pagar, observa aí o lançamento 8. Qual é o saldo final? 1.870, que nada mais é do que o quê? A diferença. Deixa eu até ver se esse valor aqui está correto. 1.870. 3.000 reais da venda, 3.060 da venda, menos o que eu já paguei antes, 1.190 na hora que eu comprei o estoque. Quanto que eu ainda devo para o governo? 1.870 reais. Ok? É este valor, é este ICMS a pagar que vai vir aqui no nosso passivo circulante. Por quê? Passivo circulante. Porque normalmente, até a data, sei lá, por exemplo, dia 15 do mês que vem, o ICMS vai ter a sua data específica para recolhimento, eu vou pagar isso para o governo. Tá? Aí eu vou debitar lá, vou fazer todo o processo contábil de pagamento do imposto. Se der tempo, a gente vai treinar isso também. Mas, de modo geral, sobrou saldo a pagar? Vai para o balanço. Sobrou saldo no razonete? Vai para o balanço. Por que que aqui veio zerado? Porque não sobrou nada. Tudo que eu comprei eu vendi. Então, eu gastei todo o crédito que eu tinha ali. Ok? Então, basicamente, esse é um processo que, no começo, dá um pouquinho de confusão, mas se eu entender que, primeiro eu calculo o valor, para depois vir para o débito e crédito, e tem diferença entre a parte da compra, que é uma coisa, eu preciso meio que memorizar esse raciocínio, com quem que eu mexo na hora da compra, e com quem que eu mexo na hora da venda, tá bom? Na parte da venda, e depois da venda, um abatimento, conforme as operações que eu realizei. Se eu comprar e vender de novo, eu vou comprar, vender, abater. Comprar, vender, abater. Comprar, vender, abater. Só não vou abater se eu comprar e não vender. Ok até aqui? Maicon, sim, mas ele só vai acontecer... O Marcon perguntou se esse processo é semelhante a RE. Ele só vai acontecer em qual razonete? Toma muito cuidado com isso. O único razonete que do ICMS que zerou aqui, até esse momento, é o ICMS recuperar. Ok?
O a pagar normalmente vai ficar com saldo. Ele sempre vai ter esse saldo final. Também vai acontecer a RE envolvendo a despesa com ICMS. Mexeu com despesa, tem a RE. Mexeu com receita, tem a RE. Então, a despesa vai zerar também, tá vendo? Mas isso a gente vai fazer lá na frente. Veja aqui, ó, aqui eu não lancei. Dentro desse raciocínio, lançamento 7. O que era o lançamento 7? Despesa com ICMS, na parte da venda. Débito, despesa com ICMS, crédito, ICMS a pagar. Débito, despesa com ICMS, crédito, ICMS a pagar. Então, o a pagar significa uma coisa, a despesa com ICMS significa outra, ICMS a recuperar significa uma outra completamente diferente. Finalizando o raciocínio do exercício, depois de feitas as operações, olhei aqui e não tem mais nada. Aconteceu a compra, a venda, mas do dia 15 até o dia 31, não tive mais nenhuma operação, então eu posso fazer o quê? O fechamento do mês. Olho lá e falo, eu tenho que registrar, até já corrigi isso aqui, eu acho que no de vocês vai estar com a data de 30/4, tá? Aí depois vocês alteram lá para não confundir. Mas o certo seria dia 31, aqui. Eu usei o modelo de outro exercício. Dia 31/8, antes de fazer a RE, eu mexo com quem? Com a depreciação. Como é que eu calculo a depreciação mesmo? Valor do veículo, vou lá e olho o valor do veículo, R$21.000. Estou fazendo uma depreciação mensal, significa que eu vou dividir ele por quanto? Pela vida útil, 60. Por que 60, professor? Porque a vida útil é de 5 anos. 5 vezes 12, 60 meses. Então, em 5 anos, eu tenho 60 meses. Ou seja, a depreciação do veículo, nesse momento, é de R$350, assim como a gente já viu nas aulas anteriores. Somos 2, mesma coisa do imóvel, está aqui 120 mil, deixa eu até confirmar se é esse valor, 120 mil reais o imóvel, e aí eu vou lançar uma despesa com depreciação no valor da soma dos dois, R$750, ok? Feito isso, eu chego na RE. E aí eu estou adiantando essa parte da depreciação, porque eu acho que vocês já vão treinando o suficiente e tem aquela outra aula só sobre isso. Na RE, com quem que eu mexo? De novo, com receita e com as despesas. Então, agora eu preciso incluir na RE uma coisinha chamada despesa com o ICMS. Então, aí, de novo, faz uma pausa aqui, qualquer coisa, igual eu comentei naquela outra aula, chegou até aqui, interrompe, vem para o razonete. Faz os razonetes, monta tudo, começa a avaliar os saldos e tudo mais, aqui eu já deixei adiantado para a gente não perder muito tempo, né? Mas está todos os lançamentos aqui. Faz tudo bonitinho, volta lá do começo do livro diário, vê lá, o que é o 1? Débito e crédito. Vem no banco, débito, crédito, capital social. E assim sucessivamente, né? Até que você chega no momento em que monta todos os razonetes, inclusive esses aqui ficariam ali em cima, né? Porque eles aconteceram antes, da receita, do CMV e tudo mais. E aí eu faço o quê? O mesmo processo de zeramento das contas. Então eu olho sempre, deixa eu só colocar aqui, o CMV a gente está tratando ele como uma despesa com CMV, o custo da mercadoria vendida. Que mais que eu tenho? Despesa com ICMS. Junto com eles, quem que eu tenho? Despesa com depreciação. Estão vendo que está todo zerado esses razonetes? Igual o colega falou ali, vai ter que zerar esses 3 agora. Junto, na contrapartida, com a receita, tá? Então, zeramento de contas acontece especificamente para as contas de receita e despesa. Ou resultado, que a gente chama que é RE, né? Tanto receita quanto despesa, tá bom? Então, vai zerar a receita com venda de mercadoria, vai zerar o CMV, vai zerar a despesa com ICMS, vai zerar a despesa com depreciação. Feito esse zeramento, vejam aí, inclusive, já para não confundir, que as acumuladas, a depreciação mesmo de cada item, não zera, ela acumula, é o contrário. Tudo aquilo lá que a gente vendeu e que a gente gastou, veio para onde? Para RE. Então, por exemplo, até aqui estava os 18 mil da venda, receita com venda de mercadoria, lançamento 5, que é esse momento aqui, né?
igual a gente vem treinando, 18 mil reais. Na RE, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer justamente o contrário. Vou zerar a receita e vou jogar isso lá para a RE. Então, zerei a receita, lançamento 10, 18 menos 18, saldo final, 0. Para onde que veio esses 18 mil reais? Para cá. A RE, no lado do crédito. E assim também vai acontecer no sentido contrário, né? Eu sei que é um pouco confuso isso, mas com o tempo vai ficando mais fácil. Débito e crédito para RE para zerar as despesas também. Todas as despesas que existiam, 3.060, 750 da depreciação, CMV, tudo isso veio para onde? Para cá, para RE. Tá? Pode colocar o valor cheio ou fazer igual eu estou fazendo aqui. Eu estou separando porque eu acho que fica mais visivelmente, né? Apesar de todas essas informações, visivelmente ainda fica mais fácil. Então veio tudo. Basicamente, a RE está fazendo o que até aqui? Eu estou dizendo o seguinte, eu vendi 18 mil reais, eu gastei 5.810 na compra, eu tive um gasto de 750, porque o meu veículo foi buscar a mercadoria, ou foi entregar, ou ele ficou lá parado, mas ele se desgastou. E nesse processo agora também, eu tive um gasto de 3.060 com a despesa de ICMS. No final das contas, eu quero apurar o quê? Lucro ou prejuízo. Se sobrou alguma coisa, é porque eu tive lucro, né? Vendi por 18, gastei tanto, sobrou 8 mil. Lucro de 8 mil. Professor, diga. Por exemplo, e o combustível entraria aí também? Nesse ponto, hein? Combustível do veículo entra caracterizado como uma despesa, geralmente uma despesa operacional. Mas ele ficaria nesse ponto aqui descrito também, ou ficaria antes? Dentro do livro diário, você vai fazer um lançamento, por exemplo, aqui, ó, daqui para cima, antes de tudo isso, você vai ter uma despesa com combustível, por exemplo, despesa operacional, de modo geral. Entendendo que esse veículo está no nome da empresa, é usado com esses fins e etc., né? Não pode ser um veículo particular, tá? Mas ele entraria como uma despesa operacional, e a despesa operacional resulta também no mesmo processo. O raciocínio que você fez está certo. Ele entraria junto com a depreciação aqui, por exemplo. Vai diminuir o lucro, vai fazer todo esse processo. Não sei se você conseguiu, se ficou claro. Não, ficou claro. Eu achei que ele poderia colocar ele direto lá, por exemplo. Não, primeiro livro diário, depois livro razão. Tá? Sempre nessa mesma sistemática, porque você precisa dizer de onde veio para onde vai. Esse combustível foi comprado como? Ele está a pagar, porque você tem um crédito lá no banco, no banco não, no posto de combustível, você usa um cartãozinho, por exemplo, um Vale, ou você pagou ele e já tirou dinheiro da conta bancária. Passou o cartão de crédito, cartão de débito à vista lá, entendeu? Então, sempre vai ter um débito e crédito antes para poder explicar isso, de onde é que saiu, ou seja, você foi lá, abasteceu o carro, você tirou dinheiro da sua conta bancária, você, empresa, pagou o posto de combustível, certo? E teve uma despesa naquele meio termo, né? Você gastou para poder realizar a sua atividade empresarial. Só que aí, tomar cuidado também, porque às vezes, dependendo da legislação, pode ter um ou outro, porém, que o governo, pensando nesse tipo de situação, que o pessoal podia talvez colocar isso como uma despesa, diminui o lucro, se diminui o lucro, paga menos imposto sobre lucro. Aí tem, às vezes, uma regrinha no meio do caminho que vai falar assim, ó, empresas, só um exemplo, nada a ver, empresas que vendem garrafinha d'água não vão poder usar a despesa com combustível, entendeu? Então, daí sim, no caso prático, real, o que você faz? Você vai consultar um contador ou você mesmo vai para a legislação para ver se aquela situação está definida em lei. Se tiver escrito lá que não pode usar a despesa com combustível, não pode. Se não tiver escrito nada, aí é argumentação, né? É o famoso juridiquês, ganha quem sabe mais. Ou você, ou o governo. Ficou claro, então? No chat aí, mais alguém? Acho que eu não entendi. Lançamento 9. O 9 é o mesmo que está nessa aula aqui, Rita. Eu recomendo que você dê uma olhada. Deixa eu achar ele aqui. É esse vídeo aqui, ó. Estou dentro do CHA. Tem aqui aula 4, depreciação, parte 2, tá? No de vocês aí deve estar super, hiper, mega pequeno, mas vai ser esse lançamento que o mouse está apontando ali, a despesa com depreciação.
tá? Ele é basicamente o quê? É dizer o seguinte, depreciação é o desgaste de um bem pelo seu uso ou pelo tempo, né, pela existência dele. E aí eu preciso calcular esse desgaste, por quê? Porque mesmo que eu compre um veículo como empresa e guarde ele na garagem e nunca use, ele não vai valer a mesma coisa amanhã, ele sempre vai diminuir o seu valor. Então, essa depreciação é isso, é o desgaste ao longo do tempo ou pelo uso, tá? Para bens tangíveis, que normalmente é o quê? Aquilo que a gente consegue ver, tocar, e, enfim, são bens materiais, né? Então, exemplos, veículo, imóvel, a estrutura física dentro de um imóvel, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, o próprio computador que a empresa vai utilizar, um sofá, enfim, qualquer coisa que você consiga imaginar, um ar-condicionado, isso é imobilizado, né? E tá lá, então tá gastando todo mês. Não a conta de energia do ar-condicionado, que ele faz parte, mas sim o próprio equipamento ar-condicionado. Então, igual o colega falou assim, ó, o combustível é uma coisa separada da depreciação. Combustível é parte do veículo, né? Mas eu não calculo ele como parte da depreciação. São duas coisas separadas. Depreciação é o quanto ele se desgasta, ou seja, perde valor ao longo do tempo, ou pelo uso, né? Se eu usar mais, ele gasta mais rápido, igual um celular. Por exemplo, se eu deixar ele cair e quebrar a tela, ele vale menos do que um celular que acabou de sair da loja. E assim sucessivamente. Então, a despesa com depreciação, ela é um lançamento feito para quê? Para dizer o seguinte, ó, para a empresa conseguir vender aquela mercadoria que ela comprou e fez todo o processo, ela teve um gasto. Além da compra da mercadoria, ela usou o veículo para entregar, por exemplo. Além da entrega da mercadoria, a empresa tinha que ter um imóvel para o cliente visitar ela, por exemplo. Então, a ideia que a gente está estabelecendo aqui é mais ou menos isso, para simular como que seria uma empresa. Resumidamente, a depreciação do veículo é calculada de um jeito, a depreciação do imóvel é calculada do mesmo jeito, com valores diferentes, e a despesa é a soma de tudo isso. Então, se eu tive uma depreciação do veículo de 350 e uma depreciação do imóvel de 400, se eu somar os dois, quanto que eu tenho? R$ 750 de despesa, ok? E aí, de novo, depreciação ela vai influenciar na RE, como você pode ver aqui. O razonete dessa despesa com depreciação também zera, junto com a despesa com ICMS, tudo que a gente usar o nome de despesa. Inclusive, tomem sempre cuidado com isso, o CMV, tá? E como eu já falei lá na largada, CMV é uma coisa que eu não posso, fica meio difícil de explicar, mas o certo mesmo, tecnicamente falando, era despesa com mercadoria vendida, né? Como se fosse DMV. Só que aí todo mundo convencionou e acostumou a chamar de custo da mercadoria vendida, e aí todos os livros ensinam assim, e acabou que virou uma coisa que até os professores mais antigos falam, não adianta mais tentar mudar isso. É uma despesa, mas tem o nome de custo, né? E despesa e receita para fins de contábeis influenciam se a gente tem lucro ou prejuízo. Por isso que se faz todo esse processo. Professor, Diga. depreciação em bens não tangíveis, por exemplo, licença de um software, por exemplo, tem que pagar todo ano. Sim. É lançado como depreciação também? Lançado como amortização. Eu falo um pouquinho sobre isso naquela aula também, nessa que eu estava comentando aqui, ó. Não, acho que ou é na parte 1, acho que esse conceito teórico eu falo na parte 1. Mas para bens não tangíveis, eu vou usar a amortização. E a amortização é mais ou menos o mesmo cálculo, tá? Só que ela varia um pouco, porque às vezes a licença de uso é diferente das patentes, é diferente da marca, é diferente tem vários tipos de bens intangíveis, né? Então, se eu tenho informações de quando começa, quanto vale, perdão, comprei uma licença de uso do Windows por 1 ano, eu tenho tempo de vida útil, e eu tenho o valor dela, eu consigo calcular o desgaste mensal, concorda? Então, eu tenho ali que a licença custou R$ 120, ela vale por 1 ano. Todo mês, quanto é que eu gasto dessa licença? Então, 120 dividido por 12, todo mês, R$ 10. Mas, assim, às vezes, em muitos dos casos, se eu estou falando de uma patente, se eu estou falando de uma outra coisa, ou uma licença de uso desenvolvida pela empresa,
Às vezes o cálculo fica mais complexo, porque envolve o processo de custo dela, de criação dela. Então, aí, dependendo da situação, só é bacana vocês estudarem isso depois de vocês passarem do terceiro semestre, se eu não me engano, que é onde começa custos. Porque daí vocês vão entender como é que eu chego no valor dessa garrafinha, que é um bem tangível, mas imagina que fosse intangível. E aí eu vejo todo o processo, chega um valor dele, para daí eu estabelecer uma vida útil, para daí eu conseguir calcular qual é o desgaste. Então, assim, é muito fundamentada na profissão de vocês. Só que a parte matemática não dá para fugir. Né? Só resumindo aí o raciocínio. Rita, eu sei que eu falei meio rápido, tá? Mas se tiver mais alguma dúvida específica, tenta me ajudar aí, me questiona, que aí eu vejo se eu consigo voltar. Tá? Vou prosseguir aqui para os colegas, como vai ficar gravado, daí depois eu deixo disponível lá também, tá bom? Até por conta do avanço do horário. Ficou claro aí, né, Marlon? A pergunta que você fez. Antes de eu Ficou sim. Certo. Maravilha. Então, fechou o processo, fiz tudo aquilo que eu venho treinando, razonete, achei os valores finais dos razonetes, fiz todos eles. Eu vi que alguns aí, às vezes, estavam esquecendo um ou outro razonete de quem está me mandando. Treina, pega esse exercício para fazer, faz ele do zero, usa essa fórmula aqui, essa base do Excel, né, fórmula, enfim, usa esse modelo do Excel para vocês fazerem ele do zero. Ah, travei, não lembro, vai lá e olha. Mas tenta sempre fazer usando o raciocínio que eu falei para vocês na primeira aula. Débito e crédito, destino e origem. Aí vem para o balanço. Fez toda esse mundo de coisas para chegar num balanço patrimonial e na DRE. Onde é que cada coisa se encaixa? Bens e direitos, lado do ativo. Curto prazo, ativo circulante. Então, banco, estoque, ICMS a recuperar. Coisas de longo prazo, bens tangíveis, normalmente, imobilizado. O que tem dentro do imobilizado? O meu veículo, o meu imóvel e as depreciações de cada um deles. Aqui eu estou mostrando o saldo diminuindo, né, com um sinalzinho de menos, mas vocês podem colocar também entre parênteses, tá? É muito comum só demonstrar aqui, é porque ele não vai fazer a conta, mas às vezes o pessoal coloca assim, ó, dentro de um sistema mesmo, né, 350 entre parênteses. O que significa isso? Que está diminuindo, tá bom? Então, é a mesma coisa de eu deixar assim, igual eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, os grupos que eu tenho que cuidar, ativo circulante, é a soma de tudo que está embaixo dele, ó, tudo dentro dele, até chegar aonde? No ativo não circulante. Então, seria tudo isso aqui. Ativo não circulante, tenho imobilizado, que é um grupo, ou um subgrupo, e dentro dele eu tenho os itens. Então, 21 mil mais 120, menos 350, menos 400, vai me dar esses 140 mil. E aqui sempre repete, tá? Porque igual o colega estava falando ali, só para dar o exemplo, aproveitando a ocasião, assim como eu tenho o imobilizado, eu poderia ter aqui o meu intangível. E aí aqui eu ia colocar marcas e patentes. Aí, se esse intangível fosse, por exemplo, de R$5, tá? Porque a minha marca e patente é de R$5. Qual que seria o valor do meu ativo não circulante? Eu ia somar o meu imobilizado mais o meu intangível. Então, ele aumentaria ou diminuiria, e aí ia ter amortização e tudo mais, tá bom? Então, de modo geral, a gente não está mexendo com isso porque costuma ser um pouco mais complicado para quem está começando. E aí fica o imobilizado, para que vocês possam treinar com essas informações. Vou ver aqui que ele está somando errado, né? Para que vocês dominem pelo menos essa lógica de diminuir, aumenta, está embaixo, está dentro, o que significa tudo isso, tá? Aqui, então, o ativo fecha em 310, 250. Por quê? Porque eu estou somando os dois grupos maiores, não circulante com o circulante. Beleza? E aí, do outro lado, mesma coisa. Passivo. O que é passivo? Sempre, na hora que estiver escrevendo, tem que vir isso na cabeça. Obrigações. Eu não fiquei com uma conta a pagar? O imóvel eu comprei à vista. O veículo eu comprei à vista. A mercadoria eu comprei à vista. Saiu tudo do banco. Sobrou quem para eu pagar? O governo. O governo significa o quê? Uma obrigação. Como eu não sou sócio do governo, é obrigações com terceiros. Passivo. E é uma obrigação de curto prazo. Passivo circulante.
Então, eu sei que essa terminologia às vezes parece também um pouco confusa, é tudo meio confuso, mas vai desenrolando. Vocês já viram que agora vocês já sabem o que é um balanço patrimonial, pelo menos. Né? Já viu, começou a ter uma ideia. Então, se sobrou lá, ó, deixa eu voltar aqui no razonete, não sobrou saldo, ICMS a pagar. Para quem que eu vou pagar isso? Pro governo. Então, ICMS a pagar, saldo final 1.870. Sem isso, o balanço não fecha, tá? Não vai dar os 310 aqui. Então, passivo não circulante zero, tá? É como se não tivesse nada aqui no meio, né? E só lembrando que passivo não circulante e patrimônio líquido são duas coisas diferentes, tá bom? Passivo não circulante zero, patrimônio líquido é o quê? A soma dos dois, capital e o lucro, que pertencem aos sócios, ok? 308, fecha o balanço patrimonial. O macete da coisa toda está onde? No lucro. Por quê? Para eu chegar no lucro, eu mexi com quem? RE. Para eu mexer com RE, eu tenho que ter quem? Receita e despesas apuradas. Ou, como a gente fala, né, está tentando falar aqui, zeradas. Receita, cadê a receita? Zero, saldo final. Despesa com o CMV, zero, saldo final. Despesa com depreciação, zerou também. Despesa com ICMS, zerou também. É curioso, porque, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando eu comecei lá atrás, acho que eu vi isso no segundo ou terceiro semestre de contabilidade, eu ficava assim, mas por que essa despesa com ICMS está 3.060 se eu vou pagar só 1.800 e alguma coisa? Porque olha o seguinte, quando eu comprei, quanto que eu paguei de ICMS? 1.190. Lembram disso? Está aqui no nosso livro diário, né? Fiz a compra, quanto que eu paguei para o governo? 1.190. A partir desse raciocínio, eu deveria pagar mais 3.060. Mas eu vou pagar para ele só quanto? Quanto que eu botei no balanço aqui? 1.870. Então, somando o que eu já paguei, mais o que eu vou pagar, quanto que foi a minha despesa com o ICMS? 3.060. Por isso que é baseado no valor da venda, tá? É meio que um joguinho, uma regra de sinais aí, para poder fechar o valor e bater certinho. Então, eu tenho uma despesa de 3.060, porque leva em consideração o que eu paguei mais o que eu vou pagar. Mas só falta pagar 1.870. Fechou o balanço, tem a DRE. O que é a DRE? Resultado, receita e despesa. Então, quanto que eu vendi? 18 mil. Agora a gente começa a mexer com aquele campo de deduções. Aí vocês podem ver por que eu deixei aquele modelo maior lá no primeiro exercício. Porque entre as deduções, qual é que eu tenho nesse momento? A de impostos. Porque o imposto não diminuiu a minha receita. Eu ganhei 18 mil do meu cliente, mas uma parte vai para o governo. Então, diminuiu sim. Ou seja, eu não ganhei exatamente 18 mil. Eu já estou tirando a parte que é do governo. 3.060 de despesa, sobrou quanto? 14.940. Menos o CMV, a minha receita operacional bruta, né? Na verdade, teria que ser aqui. 9.000 reais e pouquinho. Mais a despesa operacional de depreciação pela existência dos bens tangíveis. Quanto que foi, então, o meu resultado no final das contas? 8.380, que é o mesmo valor do meu lucro acumulado nesse exercício. Feito? E para quem está sofrendo com a DRE, agora eu fiz aqui bonitinho, esse modelinho simplificado, receita, 18, ICMS. Deixa eu só ajustar que aqui deveria estar o 3.060, né? ICMS, 3.060, CMV, 5.800, despesa com depreciação, diminuindo tudo, sobra quanto? 8.380. Mesma coisa daqui. Professor, mas aí tá o ICMS duas vezes, tá tanto no CMV, tá deduzindo 7 mil, quanto o ICMS cheio. Aqui embaixo ou em cima? Embaixo, nesse último que você acabou de mostrar, ICMS e ICMV. O CMV não era 7 mil? Se tivesse descontado o ICMS? Não. Vamos voltar aqui, ó. Cadê? Fiz a compra, né? Qual foi o valor do meu CMV? Só o valor que eu tinha em estoque. 5.810, lembra?
Mas é porque deduziu o ICMS, não foi? Isso. Então, o valor do estoque, na verdade, é só 5.810. Esses Sim, 1.109... Pode falar, desculpa. Não, tudo bem. Porque já deduziu esse 1.190, certo? Uhum. Só que aí lá, de novo, tá deduzindo mais 3.000. Daria um total de 4.000. Aqui? Entendeu? Porque já tá deduzindo o CMV, Não, os 1.100. esse 3.060 é o quê? É esse raciocínio que eu acabei de fazer aqui, ó. O 3.060 é o que eu já paguei, 1.190, certo? Certo. Na hora da compra. E o que eu vou pagar, os 1.870. Mas esse 1.190 não veio do 5.800, que daria 7.000? Entendeu? Não, ele vem dos Ó, 7.000, não dos 5.000. Isso. Você comprou por 7, já deduziu 1.190, que deu 5.800. Beleza, já deduziu. Aí tá deduzindo Então, de novo mais 3.000. não. Aqui eu estou fazendo o diário para eu chegar no balanço. Porque no balanço eu vou precisar apurar o lucro, ok? Ali eu estou juntando, é a mesma informação, só que demonstrada de um jeito diferente. Então, ali, ao invés de separar o que foi o ICMS da compra, o que foi o ICMS da venda, eu estou juntando tudo numa pegada só. Por isso que eu já coloco os 3.060. Então, a parte do balanço é uma coisa, a parte da DRE é outra. Talvez você está questionando que seria esse raciocínio, né? 3.060 mais o 1.190, como se ele tivesse sendo somado duas vezes. Mas tá assim, não tá? Porque Não tá. o valor pago foi 7.000, não foi? Na compra, incluindo a mercadoria, 7.000. Isso. Volta lá Sim. naquela outra imagem. Na DRE? Isso. Aí, ali já tá marcando, não, lá embaixo mesmo. Já tá Aqui. marcando 5.100, 5.810. Isso. Por quê? O que é o 5.810? É o meu CMV. Então, imagina o seguinte, ó. Eu fiz a compra lá por 7.000 reais, correto? Quanto que me veio de mercadoria? Esquece o imposto. Quanto que veio só de mercadoria? Veio 5.810. Então, se eu vendi, eu tenho... vamos supor que eu paguei 7.000 nessa garrafinha. Tá vendo ela aí, né? Aham. Descontei o imposto. Quanto que essa garrafinha me custou? 5.810, correto? Correto. Que é esse lançamento que a gente fez aqui. Então, se eu vender essa garrafinha, quanto que ela me custou? Só a garrafinha, esquece o imposto. Qual foi o CMV 5.810. Qual foi o CMV da garrafinha? 5.810. Por isso que a gente separa lá no começo, para não dar confusão, porque crédito de imposto é uma coisa, CMV é outra. É que eu penso assim, se eu pegar os 18.000, menos Aham. 3.600, menos 5.810 e menos 750, não vai dar 8.300. Será que o meu Excel está errado aqui? Pela fórmula tá 18.000 menos o 3.60 do imposto, menos os 5.810, menos o 750 da depreciação. Não, tá certo. 8.380. Então, o resultado seria essas diminuições das despesas, né? Receita menos as despesas daria o 8.310. Mas o CMV é separado do imposto, ó. Então, o segredo está aí. Por isso que lá no começo tem que fazer essa divisão aqui, porque daí cada coisa vai para sua conta, né? Uma coisa é estoque, outra coisa é ICMS, e aí sucessivamente não dá erro depois. Então, quando eu vou fazer a recuperação desse imposto, eu mexo só com as contas do ICMS, não estou mexendo com o CMV. Quando eu vou dar baixa no estoque, é que eu mexo só com o estoque e não com o imposto. Então, o CMV não é o ICMS, né, nesse caso. Não, eu fiz confusão mesmo. Se Tá ficou... certo. Mas tá certo o seu questionamento, porque aí, quanto mais fácil ou mais claro ficar nesse primeiro momento, mais tranquilo vai ser para vocês pegarem para fazer depois, né? Então, tem que treinar esse raciocínio mesmo. Mais alguém, alguma dúvida? Que só o Marlon falou hoje, o resto tá quietinho, caladinho.
escreve aí. Não entendi foi nada. Pelo menos aí eu sei que vocês não entenderam nada, né? Rita, como é que ficou lá a parte da depreciação? Falei muito rápido? Me chama depois lá no grupo ou direto no meu número. Se tiver dúvida específica, pode mandar áudio também que eu escuto, tá? Eu não sei se já tinha assistido, se a dúvida permanece depois de ter assistido essa aula, tá? É isso que eu queria saber. Se você já viu e ainda não entendeu, porque daí a gente precisa conversar. Se você não assistiu, ela ficou, acho que, 40 minutos, mas, na verdade, a parte da depreciação vai gastar aí uns 15 minutos, porque o começo aqui é eu falando todo o exercício, igual eu fiz hoje, né? Como que é a integralização do capital, como que é a compra, tudo isso, tá? Mas vai gastar ali uns 15 minutos. Como tá no YouTube, você passa para frente, na hora que chegar na hora que você quer, perfeito. Então, dá uma olhadinha lá hoje ou amanhã, e aí qualquer coisa me dá um grito, tá? Me avisa para não ter receio. Para finalizar, então, pessoal, orientações gerais sobre o trabalho de pesquisa, como eu falei, ele vai ser sobre controle de estoque. O que é isso? É CMV, tá? É PEPs, UEPs e custo médio. Então, eu vou permitir que vocês façam em até 4 pessoas, tá dando para enxergar bem aí, né? E a temática é basicamente essa. Vai ser enviado pelo SIGA-A, mesmo esquema, eu vou lá, vou cadastrar uma tarefa, e aí vai ficar disponível para vocês em determinada data. Eu já deixei aqui, ó, dia 20, é como se fosse o penúltimo ou antepenúltimo, eu não tenho certeza agora de cabeça, mas eu acho que é o penúltimo dia de aula, tá? Como se fosse, por exemplo, a data da entrega da última prova. Vai ser lá no finalzinho do nosso semestre, aqui no nosso mini semestre, né? Então, é para enviar ele, envia em Word, para não ter confusão, tá? E aí eu estou pedindo o quê? O básico, a BNT, sem muita exigência, para vocês poderem, pelo menos, já ir treinando isso também. Então, é um trabalho de pesquisa. E pesquisa, pessoal, só para deixar claro, quando vocês estão na academia, que é a faculdade, vem para cá, ó, se eu jogar aqui controle de estoque, agora, se eu não quiser só a informação geral, o que vocês fazem? Ó? Vem para o acadêmico. Quem está mais acostumado com o Google, usa o acadêmico. Entrou no sistema do Google Acadêmico, você vai ser direcionado para quê? Para um outro nível de material, que são pesquisas científicas. Então, aí vocês fazem a busca da forma como vocês quiserem. Tá? Não fica só jogando no Google genérico, digamos assim, para fazer trabalho de faculdade, não. Porque vocês precisam começar a entender essa linguagem para se envolver nisso, para meio que dominar isso depois, porque vai fazer diferença. Desde a hora da conclusão do curso até no momento que você quer resolver um problema na sua empresa. É usar a tecnologia a nosso favor, tá? Então, o Google Acadêmico vai servir o quê? Uma das fontes, tem várias outras fontes de artigos e enfim, de textos mais científicos que vão ajudar vocês a delimitar a pesquisa que vocês estão querendo. Né? Então, quero buscar aqui só os artigos desde 2019, ou modifica aqui, então, o que é PEPs, UEPs, né? Enfim. Para vocês não ficarem só naquelas definições conceituais de quando a gente faz uma pesquisa simples e fala assim, PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Tá, e o que significa isso? Como é que eu aplico isso? Será que alguém já tentou colocar isso em prática? Aí eu vou para um artigo, para um texto mais científico e vejo uma pesquisa que alguém fez em alguma empresa. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que funcionaria a implantação de um sistema de controle de estoque numa gráfica? Esse artigo do Borges, né? Está aqui disponível. Clica lá, lê. Mas não quero de gráfica, eu quero de outra empresa. Ou eu não quero a implantação de um sistema, eu quero saber os conceitos mais básicos. Procura aqui, controle de estoque, conceito, definição, qualquer palavra que vocês usarem, eu acho que vocês vão caminhando para isso. Tá? Então, eu estou pedindo isso por quê? Porque eu vou permitir que vocês usem as referências, tá? Então, basicamente, tem que referenciar e utilizar a referência de modo correto, não é copia e cola, vocês já sabem disso, né? Não sei se vocês estão tendo metodologia também agora, mas é bom já ir treinando sempre, né? Desde o comecinho. O básico, capa, nome, título, dá o título que vocês quiserem, a data de entrega que está aqui para vocês,
dia 20, tá bom? O horário que eu coloquei até dia 21 horas por conta das nossas aulas, tá? Mas aí qualquer coisa depois eu deixo até 23h59 no sistema lá, não tem problema. Mas é até o dia 20, porque dia 21 ou 22, não tenho certeza agora, a gente acaba e encerra as atividades, tá? Vai ser junto com a terceira avaliação, então se organizem. Resumo é opcional, sumário também, ou índice é opcional. O que vocês precisam fazer? Uma introdução, pode ser com palavras próprias, se quiser usar referência, coloca a referência e vai para o Google, como fazer referência. Não tem mais desculpa, né? Estamos tudo home office aí, então tem que dar um jeito de usar a tecnologia a nosso favor. Eu coloco aqui no mínimo 2 parágrafos, porque senão às vezes a introdução na cabeça de algumas pessoas é escrever 2 linhas, tá? Então é para treinar isso também. Então, dei o exemplo aqui, o que é controle de estoque e por que isso é importante para uma empresa? Isso seria uma forma de abordar ou introduzir o assunto, né? Estou fazendo uma pesquisa sobre controle de estoque e não vou explicar por que isso é importante. Então, é essa a ideia. E aí, na próxima etapa, desenvolvimento, o que vocês vão fazer? Vai falar o que é o PEPS, vai falar o que é o EPS e vai falar o que é o custo médio. Cada um deles, eu peço que vocês deem um exemplo. Como assim? Vocês vão ver ao longo da pesquisa que a gente vai ter várias tabelas, várias formas de cálculo. Eu vou fazer uma aula só sobre CMV também, e vocês vão treinar o resto do curso isso. Mas, basicamente, por cada um ter as suas regras, eu preciso que vocês me expliquem e entendam. Aproveitem esse tempo para entender o que é isso. Então, por que é primeiro que entra, primeiro que sai? E que diferença isso vai fazer? No vídeo que eu vou gravar, eu vou colocar isso dentro do nosso débito e crédito, tá? Mas vocês não vão precisar fazer isso, é só calcular. E aí já tem tabela pronta, vocês podem fazer de vocês, mas pega para fazer para treinar, aproveitando a oportunidade. Então, escreve lá, coloca o que é, dá o exemplo. Quando compra por tanto, vende por tanto, qual foi o custo? É esse o raciocínio. Considerações finais, parágrafos também, o mínimo ali que é para tentar escrever um pouquinho e para finalizar o raciocínio. O que vocês aprenderam com isso, tá bom? E aí, acabou, né? Referências na outra página, sem problema algum. Aqui eu coloquei, em algum lugar, aqui, não há necessidade de quebra de página, tá? Então, primeira folha, capa, segunda folha, se quiser fazer resumo opcional, o índice opcional também. Já vou começar no trabalho. Introdução, e logo acabou a introdução, não precisa virar a folha, dar a quebra de página, para quem não sabe o que é isso, e ir para a próxima página, tá bom? Continua ali mesmo, não precisa deixar aquela metade da folha em branco só porque tem os tópicos subdivididos. Aqui, regras básicas sobre a estrutura, fonte e espaçamento, né? Recomendo que vocês façam o Times New Roman, 12, parágrafo antes e depois 0, porque não precisa também fazer aquelas letras, né, separadas por uma imensidão de espaço para ganhar a folha. Espaço entre as linhas, 1,5, no resumo, se for colocar, tem que ser simples, tá bom? Essas regras são básicas da BNT e eu acho que vocês já estão começando a ver elas ao longo do tempo. Coloque sim, Claudinei. Sobre o trabalho, alguma dúvida aqui, rapidamente? Porque eu sei que vocês já estão cansados também, já vai dando 9 horas. Não, nenhuma pergunta sobre o tema, sobre por onde que começa. Vai poder grupo com até 5 pessoas? Não. Professor, no caso, PEPS é o primeiro que entra e o primeiro que sai. No caso, é o custo que você pagou do primeiro e o custo do que saiu primeiro? Exato. A venda do primeiro, na verdade. É o custo da mercadoria vendida. Qual foi o custo da mercadoria vendida? Se você está utilizando essa metodologia, a primeira que entrou vai ser a primeira que saiu. Então, o custo da primeira é o custo da que foi vendida. O EPS é o contrário. A última que entrou, geralmente ele é mais caro, né? O CMV fica mais caro, no PEPS ele fica mais barato, no custo médio, meio termo, tá? Por exemplo, vocês vão na pesquisa de vocês e encontrar alguns textos que o pessoal vai falar assim, no Brasil, o EPS, último que entra, primeiro que sai, né? O EPS. Não é permitido. Por quê? Porque ele aumenta o CMV. E onde é que o CMV se encaixa nessa história toda, Marco? No que o CMV influenciou? No lucro.
Se eu tenho um CMV mais alto do que o governo gostaria, ou enfim, se ele fica muito alto, eu tenho um lucro menor. Se eu tenho um lucro menor, eu pago menos imposto sobre o lucro. E assim sucessivamente. Qual que é usado mais no Brasil, você sabe? Custo médio. Dependendo do tamanho da empresa, custo médio. Quando ela é pequena, até dá para usar o PEPS. Ou se ela é muito organizada. Só que se ela tem muito movimento e ela não tem gente para ficar fazendo isso, para ficar apurando e controlando o estoque assim nesse giro constante, ela acaba deixando pelo custo médio, que vai ser meio que literalmente como o próprio nome diz. Uma hora foi mais caro, uma hora foi mais baixo, o que eu faço? Uma média, né? E equilibro até que eu acho um padrão mais ou menos mediano. Média ponderada, que a gente fala. Por exemplo, né, a nota de vocês. Se você tirar um 7, um 8 e um 6 em 3 provas, o que você vai fazer? A média, né? A média final ponderada vai ser a soma dos 3 dividido por 3. Então, a soma das 3 notas, no caso. Então, a ideia do custo médio é isso. Como eu não tenho muito controle entre o que entra, o que sai, qual é o primeiro. Imagina uma loja de parafuso. Consegue imaginar? Uma loja que vende calçado, que daí você entra lá, ela tem, sei lá, 200 modelos diferentes, subdivididos em categorias entre masculino, feminino, infantil, e junto lá daqueles produtos que ela normalmente vende, ela tem um outro tipo de estoque, que é blusa, camiseta, aí depois ela tem, sei lá, ela vende outro produto também. Controlar tudo isso exige um sistema e existe uma complexidade de força humana também. Você tem que ter profissionais só num departamento de controle de estoque. Por isso que, por exemplo, você pega uma empresa grande, você vai ter aquelas vagas de emprego de almoxarife, né? Estoquista e etc. Porque o estoque daquela empresa é gigantesco. Então, aqui, imagina, acho que todos vocês devem ter ido, pelo menos uma vez na vida, nas lojas de materiais de construção. Pensa que, assim, o CMV apurado de um saco de cimento é diferente do CMV apurado de um parafuso, de um cano, entendeu? Então, eu tenho que ter alguém controlando tudo isso e meio que, inclusive, passando essas informações para o escritório contábil depois. Porque sem esse controle, não dá. Aí a galera faz o quê? Ah, ontem eu comprei por 10 e aí hoje eu comprei por 12. Faço a média. 10 mais 12, 22, dividido por 2 vai dar 11, faço a média. Qual foi o custo da mercadoria? 11. Entre meio que o meio termo dos dois, né? Porque não tem como controlar tudo isso. Me empolguei ali, ficou claro? Sim. Professor, De e valor de frete? Tipo, a empresa paga o frete. Ele vai entrar no valor da mercadoria, né? Porque eu trabalhei no estoque, aí quando a gente comprava a mercadoria que ela vinha com frete, o valor do frete vinha abatendo a mercadoria depois. Tipo, a pessoa que é, tipo assim, no almoxarifado, tipo, eu trabalhei ali na Seara, Sim. né? E aí o almoxarifado lá com mercadoria R$ 5. E aí foram, como pode dizer, R$ 5 o frete. Aí vai entrar R$ 1 a cada mais em cada produto, entendeu? Se o produto valia 2, agora vai valer 3. Sim, exato. Então vai. É, Mas, o bacana do frete é outra coisa ainda. Frete sobre compra é custo. Custo é rateado entre o valor do produto. Frete sobre venda é despesa. Despesa diminui a receita. Então, do ponto de vista de controle de estoque, eu preciso ter um controle, inclusive, nessa forma de rateio que você está falando. Acho que é no terceiro semestre, cara, se eu não me engano. Vocês vão ter uma disciplina que vai tratar só sobre controle de materiais, né? Que é a dinâmica de como que funciona esse gerenciamento. Então, quando você já trabalhou é mais fácil, mas para quem precisa ver toda a teoria primeiro e tal, aí você faz essa análise para entender o caminho de um produto, para saber quanto que ele custou entre a compra lá da indústria, a guardar ele no seu estoque, tudo isso somado com a infraestrutura necessária, até que você chega num preço final de quanto de fato ele custou. É igual você falou, daí às vezes é rateado, o preço do produto aumenta. E isso chega no final das contas e impacta justamente o consumidor final. Porque se a empresa não fizer, ela está gastando dinheiro e não está registrando aquilo. Aí ela está achando que está ganhando
sei lá, R$ 10, mas na verdade ela só está ganhando 7. A informação errada é a pior coisa que existe no mundo empresarial, né? Mas foi uma ótima colocação. Meninos estão tentando se resolver para entrar e qualquer coisa manda para mim, tá? Se não conseguir, eu acho que tem mais gente administrando o grupo lá, inclusive aquele grupo não foi nem eu que criei. Eu pedi para vocês criarem, tá? O grupo do WhatsApp. Mas foi uma ótima observação aí. A controle de estoque é uma parada que se você não tem alguém que faça, ele não funciona. Tipo, ele não funciona sozinho. Mesmo com o sistema, você vai ter que ter alguém ali que vai conferir. Sabe, quando você vai lá na loja, daí o cara vai lá, olha para ver se realmente a descrição daquele parafuso que você comprou é daquela polegada, é daquela dimensão, é daquele material, para daí ele te entregar. Você já passou pelo caixa, você já passou. É isso. E aquilo, basta você imaginar o estoque físico de uma empresa mesmo. Porque muitas vezes o que a gente vê na loja, sei lá, imagina aí uma loja de calçado, né? Você vai, ou loja de roupa, você vai ver ali só o que está à mostra. Mas muitas vezes você sobe vai para o segundo andar, ou vai na parte de trás, no fundo da loja, ou em outra área que ela tem lá o seu armazém, vai ver um mundaréu de coisa, né? E tudo aquilo precisa ser registrado, precisa ser contabilizado, precisa ser administrado. Senão, você abre uma empresa, dali 2 meses você está falindo e não sabe por quê. Engraçado que aqui na cidade tem umas empresas aí que você vai fazer uma compra, aí você vê lá o estoque menos 10, menos 15, menos 100 daquele estoque. Exatamente. E tem, Uma cara. falta de controle, O trabalho que isso dá assim, você tem que pegar alguém que goste de fazer, porque senão a pessoa não fica, inclusive, nesse emprego muito tempo, não. Porque é uma coisa complicada. Igual, às vezes a gente acha que mexer com pessoas é difícil, né? Mas pelo menos a pessoa te responde. Agora, o estoque, ele não fala. Se você contou de 0 a 100 e pulou algum, você vai ter que começar tudo do zero. É uma dorzinha de cabeça boa. Fechou? Aí vocês se organizam, os grupos eu vou deixar livre, como eu disse, tá? Vou disponibilizar. Essa aula, ela demora um pouco, pessoal, só para explicar e aproveitando, porque eu tenho que recebê-la no Drive, aí eu tenho que baixar, daí eu corto as partes iniciais e finais, para daí fazer o upload no YouTube, para daí postar no Cigarra. Esses dias eu estava fazendo o upload no YouTube e o Cigarra não estava reconhecendo o link. Então, aí por isso que eu demorei, inclusive, para complementar. Tive que regravar as aulas, refazer o upload, todo aquele processo. Aí ficou o que tem lá, né? Mas façam os grupos, se organizem por conta. Se alguém não tiver grupo e estiver precisando de ajuda, entre em contato comigo, que aí eu converso. Inclusive, eu já vou pedir, tá? Lá no grupo do WhatsApp, vocês mandem assim, fechou o grupo de vocês, coloca lá, grupo 1, fulano, beltrano, ciclano, para eu ver todo mundo e em que grupo cada um tá, entenderam? Aí eu já me organizo, me antecipo. De modo geral, só para deixar claro, eu ainda vou ver se vai funcionar, mas eu acredito que talvez, isso é um porém, não é certo, todo mundo tenha que enviar a sua cópia do trabalho, tá? Eu ainda não sei como é que o CIGA vai registrar isso se eu organizar vocês por grupo. Se ele não funcionar, o que vai acontecer? Você pega o arquivo, manda. O colega do seu grupo manda o mesmo arquivo, mas manda na conta dele. Todo mundo manda o seu. Mas eu vou contar a nota como um grupo de modo geral. Beleza? Lembrando que vale 4 pontos, acho que eu não coloquei aqui, né? Na verdade tá aqui, tá? Aqui é um exemplo que eu não mostrei para vocês, mas aqui no final tem, ó. E aí, se porventura você tiver dificuldade nesse conteúdo agora e faltar um pouquinho de pontuação para você ficar na média, ou enfim, né? Eu consigo adicionar essa nota sabendo que você se esforçou e adquiriu um conhecimento complementar, beleza? Sempre lembrando, né? Fiquei com 10 na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira. Não tem o que eu fazer, tá? Parabéns, aproveita e continua assim o resto da faculdade, porque, na verdade, o 10 deveria ser a nossa obrigação, né? A gente que se acostuma com que 10 é igual a 7 na média geral, tá bom? Então, lembrando aí. E, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado aos que tiveram a paciência de ficar aí até agora. E é isso, né? Vou encerrar a gravação aqui, a não ser que vocês tenham mais algum comentário, mais alguma pergunta.
surgiu mais nada, né? Vocês devem estar cansados já também. Obrigadão aí, o Marlon que participou mais, o Ian que falou agora, Iago, valeu. A Laíde, Claudiné, Bianca, Gisele, a Rita, tá? Se teve mais alguém que entrou aí antes e acabou saindo, obrigado pela participação, foi um prazer estar aqui com vocês. Quinta-feira que vem já está marcada a nossa próxima, e aí se vocês precisarem, como eu disse, a gente pode organizar outras também. Não fiz porque ninguém me procurou, tá? Então, qualquer coisa, entre em contato. Inclusive, se quiser ter como se fosse, sei lá, uma aula particular, não sei, mas se quiser fazer, eu posso marcar, libero o link para vocês, aí você de casa, eu aqui, a gente consegue ver todas as anotações, ou enfim, você consegue me mostrar. Belezinha? Forte abraço para vocês, bons estudos, boa noite, bom descanso, continuem se cuidando, né, até a gente vencer essa pandemia aí. Até a próxima.